ar, Telescópio de número 154. Estamos juntos pela 53ª vez. Boa noite, Lucas Vieira, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde também. Você que nos ouve em qualquer dia, horário e lugar, tudo certo, graças a Deus. Rodrigo Quintana, tudo bem? Tudo bem, Hernani? Tudo bem, tudo bem. Olá para todos aí. Muito bom estar aqui novamente. Os dados sobre as religiões do censo de 2022 surpreenderam muita gente. Contrariando as previsões mais otimistas, observou-se uma desaceleração no crescimento dos evangélicos. E um cenário de maioria evangélica no país, antes aparentemente inevitável, agora parece mais distante. Quais são as causas e quais as dificuldades e oportunidades que esse aparente desencanto evangélico pode representar? Hoje nós vamos conversar sobre o evangélico em desencanto ou o desencanto evangélico. Por que a gente parou de crescer como achava que ia crescer e o que isso pode mostrar para a gente? Muito debateu-se, né? Esses dados foram publicados já há algumas semanas dessa gravação, então muita gente já debateu. Se você quiser saber mais sobre a pesquisa, a gente vai linkar aqui os dados para que você que nos ouve possa entrar lá, se divertir. Você que é de exatas, possa pôr a planilha lá para rodar e ficar vendo os recortes, né? Ainda não foram publicados todos os resultados. Acho que no segundo semestre de 2025 eles vão publicar recortes mais específicos, mas dá para você acompanhar a evolução histórica, o crescimento desacelerado dos evangélicos, a desaceleração também da queda do catolicismo, né? Que era uma tendência já há muitas décadas de diminuição do número de católicos, e essa diminuição foi amenizada, e também o crescimento de outras religiões, e o crescimento também dos sem religião, das pessoas que não se identificam com nenhum culto ou com nenhuma religião. Mas observando essa desaceleração dos evangélicos, a gente começou a conversar sobre o que isso pode significar, né? Primeiro, para a gente pensar, meditar aqui sobre as causas. O que vocês acham que são algumas causas que a gente pode listar? Vamos cada um trazer uma que pode jogar na mesa aqui para a gente pensar junto e aí a gente vê onde a gente chega. O que vocês acham que o número de evangélicos que antes tinha um crescimento exponencial, a ponto de ter várias projeções sérias, falando que até 2035 a gente seria maioria no Brasil, e hoje já tem muita gente falando que isso é impossível, que não vai acontecer. O que vocês acham que a gente desacelerou nessa última década aí? Antes de falar dessa desaceleração, só uma coisa curiosa desse censo é que algumas vertentes que estão muito próximas dos evangélicos não foram abertas, né? Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, e aí não dá para saber muito bem se essas pessoas que confessam essas religiões, como eles foram, elas entraram ou não, né? Porque se entraram ou não como evangélicos, e eles somam um número assim, não é tão grande, mas seria relevante para mudar alguns pontos percentuais, assim. E outra coisa só também, e é importante, que eu não sei como vocês responderiam, porque no método lá que eu estava lendo a pesquisa era assim, era uma pergunta aberta, não era de opções, né? Então a pessoa podia dar a resposta que ela achasse por bem. Alguém bota o microfone na tua cara, assim, não sei se vocês responderam censo. Na minha casa, que eu nunca tô em casa, não foi pra responder, não. E aí, qual que é a sua fé ou culto? Aí você fica, putz, vou falar evangélico, eu vou entrar no mesmo balaio do Malafaia, né, mano? Aí porque responder católico é meio fácil, você tá embaixo do mesmo guarda-chuva ali, não tem muito erro. Mas evangélico tem essa diferença aí. A pessoa que fala que é testemunha de Jeová, ela vai falar, não, eu sou evangélico? Provavelmente não. Né, então, geralmente você fala, sei lá, sou cristão. Tô cristão, mas daí o católico também é. Né, então, perfeito. E eu vi umas críticas, tinha tanto o sociólogo quanto o antropólogo criticando um pouco sobre como o censo não abriu essas informações, assim, né? Por exemplo, os não religiosos. Um desigrejado pode ser considerado um cristão não religioso, que ele é um não praticante da fé evangélica. Não, mas isso aí tem recorte. Isso aí tem recorte. Dos que, por exemplo, gente que é evangélico e que nunca foi na igreja. Nunca foi? Tem recorte. Tem inclusive... Teve os que já foram e não vão mais, e tem os do que nunca foram. Gente que se fala, não, sou evangélico e nunca foi na igreja. O que é muito interessante. Porque eu vi uma crítica de um antropólogo, se eu não me engano, foi o Juliano Seiper. Que a crítica dele foi a seguinte, de que dentro daquele grupo de não religiosos, que estava acho que 9.2, alguma coisa assim,
tinha uma galera ali, tinha ateu, mas também tinha, sei lá, uma pessoa um desigrejado, alguma coisa do tipo. Não, mas eu acho que tem esse recorte, sim. É que também os dados eles vão sendo liberados, né? Às vezes ele fez essa leitura antes, tanto que a promessa de que até no segundo semestre todos os dados da pesquisa vão estar com mais filtros, né, para você refinar. Mas no site do IBGE tem esse recorte, sim, que eu li hoje. Não tinha nenhuma opção para assim, o cara, quando o cara responde, por exemplo, protestante, ele cai no evangélico, é isso? Nesse recorte eu não achei. Eu achei os não praticantes. Porque, por exemplo, se você pega uma igreja luterana, por exemplo... eu acho que o cara respondeu, eu sou protestante. Aí é que eles colocam lá evangélico. Aí eu acho que é mais fácil, né? Eu acho que é mais difícil o cara falar, não, eu sou da igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí é um recorte mais estranho, né? Você associar luterano, acho que é meio... Cara, eu acho que... Mas eu não sei, a metodologia com certeza... Então, eu acho que... Eu não sei como é que funciona, talvez a gente podia chamar depois a Pri, porque a Pri trabalha no IBGE. Como que os caras são treinados para responder isso? Porque o que eu entendo, assim, tipo, se o cara não tem um treinamento legal, a pessoa fala assim, eu sou da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O cara vai lá pro evangélico. Eu acho que a gente não tem uma certa expertise nisso no Brasil, assim, sabe? Sim. Acho até que todos os cristãos não católicos devem entrar como evangélicos, né? Eu acho que a tendência é essa. Se você é cristão, mas problemático, porque tem espírita também, né? O espírita ele vai falar que ele é cristão também. Mas tem o recorte do espiritismo. E uma outra crítica que eu vi foi justamente essa também, né? Da falta de abertura. Como não teve essas aberturas, um exemplo. Pensando sociologicamente, um neopentecostal não é considerado protestante na sociologia, dependendo de quem que você... Isso. Né? Tipo, a Universal do Reino de Deus não é a mesma religião do Batista, né? Mas aí isso aí é dentro do nosso submundo, da nossa subcultura, né? Isso, tipo, é um nicho, é muito nichado, entendeu? Aí é difícil você pegar, por exemplo, um monte de funcionário aí do IBGE e saber do Brasil todo como eles foram treinados aí sobre isso, como se houve algum esclarecimento, porque, mano, é isso que eu falo, o Brasil é muito grande, mano, e assim... Mas eu acho, assim, daí dando a opinião, eu acho que quer entrar nessa. Se você não é católico, mas é cristão, evangélico, você entra como evangélico. Sabe, por aproximação. Até porque se a gente fosse contar só... É verdade. Se você fosse contar só evangélico de igrejas históricas ou de protestantes mais clássicos, a curva de crescimento não ia ser essa coisa bizarra que foi nos últimos 30, 40 anos. Só cresceu desse jeito por causa do neopentecostalismo. Até porque o católico é muito claro nisso, né? Você é o quê? Eu sou católico. Então, é mais fácil. Eles têm uma identidade mais... exatamente. Mais um pertencimento. Então, tipo assim, se eu tô indo na igreja ou não, se eu vou na missa ou não, se eu pertenço a alguma paróquia ou não, eu sou católico, entendeu? É isso. Não, são coisas diferentes. Mas porque tem muita gente que não vai na igreja agora e fala, não, sou evangélico. Por quê? Não, porque eu não rezo, então não tenho santo em casa. Mas isso aí é um cara que já bandeou. Porque o católico mesmo se ele não vai em lugar nenhum, ele fala, eu sou católico. Eu sei, mas eu tô falando que antes existia um fenômeno do católico não praticante, que era comum. Ainda. Eu tô falando que existia, sempre existiu, mas não era estranho. Tanto quanto eu já peguei ficha de cadastro de aluno na escola que tava lá, religião, evangélico não praticante. Sim. A gente era estranho isso. É um fenômeno agora, é um fenômeno mais atual. Até porque é muito mais conveniente, em algumas circunstâncias, você falar que é evangélico do que ser católico, que até algumas décadas atrás não era conveniente. Era conveniente você ser católico. Não é conveniente. Ser evangélico era um transtorno. Hoje em dia, não. Se ser evangélico, às vezes te abre alguma porta e fala, dane-se, eu sou evangélico. Parece que também é uma realidade muito já estabelecida nos Estados Unidos, né? Esse evangélico não praticante, né? Muito. O Snoop Dogg lançou o disco gospel agora. O Snoop Dogg. Eu só levantei essa bola dessa dificuldade em relação a essas aberturas por conta do seguinte, porque tudo que a gente vai falar parte de um grande achismo, né? Só para deixar isso claro, porque... Mas essa é a base com que a gente trabalha. Exatamente. O podcast é um grande achado. Porque assim, se você tem uma abertura lá, quem foi que cresceu? A Batista diminuiu, mas a Assembleia de Deus cresceu
e tal, não sei o quê, aí você consegue ter uma noção melhor, né? Mas quando você não tem isso aberto, fica muito difícil, porque os evangélicos são muito, muito plurais. Mas eu tenho duas impressões. Uma impressão é que a gente começou a cair no desgosto, no desafeto, assim, das pessoas de uma forma mais abrupta. Ser evangélico nunca teve tão na moda quanto alguns anos atrás, em relação a artistas evangélicos, grandes celebridades evangélicas, políticos evangélicos e tudo mais. Mas quando a igreja evangélica dá aquela guinada ao bolsonarismo em 2018 e permanece assim em 2022 com a extrema-direita, e ela se aproxima demais da política partidária em si, e logo na sequência a esquerda começa a fazer um movimento para se aproximar também da igreja e tentar disputar esse espaço. Quando ela começa a se aproximar muito desse movimento político, ela ganha muitos desafetos, especialmente porque ela entra nisso com uma discussão extremamente bélica, moralista e dura mesmo, assim, do papo de que se você não é assim, você não é um evangélico. Isso gera muito desafeto, isso queima muito a imagem da igreja. É claro que para muitos conservadores isso não queima, mas para muita gente queimou. Inclusive para o cristão que não é de esquerda, que não é progressista, mas não quer ver a igreja enfiada nisso. E tem uma segunda situação que eu sinto, isso pode ser percepção pessoal, assim, total, que é proselitismo evangélico está menor. Impressão, assim, que nós já fomos mais aguerridos na evangelização. Eu acho que pode ser que essas duas coisas tenham feito a gente desacelerar um pouquinho no crescimento. Eu concordo com o Lucas nesse fator da política, tanto a aproximação da igreja com as ideologias políticas partidárias existentes fizeram realmente com que o meio evangélico criasse muitos desafetos, até porque se você se aproxima, o Brasil foi dividido praticamente no meio. Então, aonde você se junta de um lado, você vai ganhar uma metade inteira de desafeto, entendeu? De discordância. Mas principalmente porque a igreja nunca foi um lugar, isso eu acho que é uma essência que todo mundo enxergava, de se afeiçoar ao poder, né? Sempre que a igreja se aproxima do poder, existe uma rejeição natural, porque a igreja sempre esteve do lado dos oprimidos, né? Dos mais fracos. Então, quando a igreja se mostra potente, forte nesse sentido, não forte no bom sentido, forte no mau sentido, né? Que exerce a opressão, né? Você acaba colocando ela num lugar de rejeição. Até porque a gente tem uma cultura também de torcer pelos mais fracos sempre. Nem sempre, não. Não. No geral, o pop, né? O pop Aí eu tento discordar forte. Calma, deixa eu terminar. Você pode discordar de quem você quiser, só deixa eu terminar de falar, pô. O cara já tá me tesourando. Então, tô falando que eu discordo, mas manda ver. Tá bom. Então, aí o que acontece? Um dos aspectos que eu creio é que, tipo assim, a gente torce pros mais fracos. Então, a gente, geralmente, quando tem um grande, muito forte, um fraco, a gente vai torcer pro mais fraco. Agora, é óbvio, isso é um aspecto um dos aspectos. Agora, outra coisa que eu acho também que tem um pouco a ver com essa questão também da política, né? Que escancarou demais esse lado da igreja, são os maus testemunhos, né? Com o crescimento também da população evangélica e a exposição também do meio evangélico, você descobriu muita coisa suja no meio evangélico que foi mostrando, porque antigamente quem estava na roda eram os católicos, porque eles eram a maioria, né? A grande maioria, supremacia. Então você tinha muito escândalo envolvendo o meio católico e a religião. A religião sempre carregou muitos escândalos, né? Você vê, a gente tem filmes sobre isso, né? Filmes premiados sobre isso, e agora a gente no Brasil teve um tanto de mau testemunho seguido, que vem se arrastando, né? Ao longo de muitos anos, né? Até chegar no ponto que está. Porque não é de hoje que a gente tem essa coisa de atrelar igreja ao pastor que rouba dos fiéis, né? Então isso foi ganhando proporções maiores e mais escandalosas, principalmente quando os líderes das igrejas começaram a esbanjar. Jatinho, helicóptero, mansão, enfim, dólar na Bíblia.
Então, a gente foi acumulando mau testemunho, até chegar num nível de bizarrice que acabou nos caricaturando como um meio muito, muito feio, né? Que não presta. Isso, inclusive, muda um pouco o nosso crédito na praça. Você vê que no passado o pessoal falava, não, pode confiar que o cara é crente, pô. Ele faz tudo certinho. Hoje já não se pensa mais nisso. O cara é crente, cuidado, hein? O cara é crente. Então, eu acho que os pontos mais fortes para mim são esses. É esse que o Lucas trouxe aí, que eu acho que é uma unanimidade entre nós aqui, como o Hernani, mas que é o lance da política. E o segundo ponto forte é o mau testemunho que se acumulou até chegar no ponto que a gente está hoje, de ter mais coisa... O que vai para fora, né? O que a mídia traz, ou o que a gente é mal representado, vamos dizer assim, né? Que a gente fala assim, esse aqui não me representa. Lembra disso que a gente ficava falando assim, não, essa pessoa não me representa, ele representa o meio cristão, mas acaba que por ter mais visibilidade midiática, acaba que essas pessoas aparecem e parece que todo pastor é assim, ou que todo evangélico é desse jeito. Existe uma caricatura, as novelas começaram a retratar o evangélico de um jeito também, e começaram a caricaturar isso em filmes, em séries, enfim. Eu acho que são os dois pontos fortes. Tem essa da caricatura, é uma coisa pra gente pensar também, né? Porque também recentemente teve uma novela da Globo dedicada ao público evangélico, o que era uma parada inacreditável até pouco tempo atrás, porque o evangélico era meio que um alvo muito fácil, né, da piada. Mas recente isso, não é? Isso, bem recente. Daí, porque quando o público evangélico vira um grupo de influência... É que a própria Globo fazia as piadas com Sim, quando o público evangélico vira um grupo consumidor muito grande, aí ganhou-se essa visibilidade por causa da política, porque a influência política na igreja, a gente é muito... Hoje tá muito evidente pela proporção que ganhou, mas eu sempre fui de igreja evangélica histórica, sempre fui batista, e cansei de ver vereador indo na igreja falar no púlpito, né? Hoje tem uma ojeriza mais evidente com relação a isso, tem muita igreja que veta, mas na minha tenra mocidade, longínqua mocidade, cansei de ver, não, vamos lá, que daí eu não sei o que, aí você vai no vereador porque ele vai liberar um palco pra gente fazer uma cruzada evangelística depois. Eu ia falar também tinha essa relação. Eu ia falar que tinha esse lado, assim, de interesse, de troca de favores. Sim, e aí depois começou a ganhar uma proporção bizarra, e aí também a Globo, usando a Globo como exemplo, mas isso aí extrapola, né? Aí começa a fazer Festival Promessas, começa a fazer novela dedicada a público evangélico, virou um grupo consumidor muito relevante. Mas pegando um gancho do que, antes de trazer outro ponto, contribuir com outro ponto, pensando também nisso que o Rodrigo falou, vocês não acham que essa falta de organização evangélica dificulta essa identidade? Até pelo que a gente começou a conversar, quem são os evangélicos, né? De que grupo que a gente está falando, porque quando você fala católico, quando tem um escândalo, e são inúmeros escândalos, você tem uma figura central, seja no Brasil, até chegar no Papa, quando o Papa Francisco pede perdão pelos erros da igreja, você considera, não, a igreja não concorda, a igreja tá... Mas evangélicos não adianta nada, a gente fala, a gente não é desse grupo dos pastores que tem jatinho, mas os fiéis da igreja dele estão falando, vocês não são, problema de vocês, a gente e é isso aí, é fogo no capeta e pedra na vidraça, dane-se, né? Então, vocês não acham também que essa falta, essa bagunça que virou o evangelicalismo, de ter uma identidade que, por um lado, contribui com essa pluralidade, o fato de que a gente não tem uma representação mais centralizada ou uma organização mais centralizada. Qualquer fundo de garagem pode virar uma igreja e daquela igreja o cara pode falar o que ele quiser, uma doutrina fundamentada no achismo dele, e ele ser o líder de uma congregação que vai se denominar evangélica, que vai dar o nome que ele quiser, e aí acaba respingando a fama do pastor daquela comunidade ou daquela liderança, ou das grandes lideranças, né? O que é muito pior. O estrago que um pastor de fundo de garagem faz é muito menor do que um pastor boiadeiro faz pedindo trízimo na televisão. É muito diferente. Mas que respinga nos evangélicos como um todo. E o cara que vê esse testemunho, ele não quer saber, para ele não tem diferença. É neopentecostal, é de igreja tal, igreja XYZ, é todo mundo bandido e dane-se. Enfim, é uma possibilidade, né? Eu concordo. Por exemplo, qual que é o conceito de evangélico? O que significa ser evangélico?
a gente não tem um conceito claro de evangélico. Geralmente é não ser católico, né? É um cristão não católico, né? É um conceito formado, é uma identidade formada por uma negativa, né? E são todos aqueles filhos da reforma. Então, isso que eu ia falar agora, falando de reforma, eu acho que isso tá um pouco na nossa identidade a partir da reforma. Em que sentido, tá? Que eu falo isso. Quando os reformadores eles tentam abrir esse diálogo com a Igreja Católica e confrontar em relação aos dogmas, é óbvio que a ideia era confrontar para uma transformação interna e fazer de fato aquilo que a gente nominou, né, que é uma reforma. Mas na tentativa de fazer uma reforma protestante, o que a gente viveu foi uma cisão protestante. E quando um movimento ele nasce a partir de uma cisão, eu penso aqui agora, pensando aqui nas palavras de Jesus, né? Que é quem vive pela espada, morre pela espada. Quando o movimento ele inicia a partir de uma cisão, ele é identificado com esse movimento inicial. E por que não que outros movimentos como esse não podem surgir ao longo do caminho? E se é uma cisão baseada em discordância, discordância doutrinária, discordância bíblica, discordância teológica, discordância sobre o que significa a verdade, por que nós não podemos, então, romper e cindir por causa de outras tantas discordâncias? Eu acho que um dos principais aspectos, que é o calcanhar de Aquiles do protestantismo, é justamente que ele iniciou com uma cisão. De fato, foi uma tentativa de reforma protestante, mas o que a gente viveu, de fato, foi uma cisão protestante. E nós vivemos muitas outras cisões a partir dessa cisão inicial. Isso está na nossa identidade. Então, de alguma forma, o ser evangélico, que é claro, falando de protestantismo, e aí dando um salto, né, que a gente identifica muito o ser evangélico com o protestantismo, então o ser evangélico, de alguma forma, ele é também marcado pela sua identidade do rompimento, a identidade da cisão. Então, geralmente, o ser evangélico tem a ver com o início de se deu a partir de uma cisão. O que é uma igreja evangélica? É uma igreja que cindiu com alguma coisa. Então, o batista cindiu de algum lugar, o luterano cindiu de algum lugar, o assembleano... Luterano não. Luterano tá desde o... Cindiu da igreja católica. Igreja católica. Mas a gente tem uma vocação, e eu acho que essa vocação... Vocação de separação. Essa vocação de cisão nos deixa pouco apegados à unidade, né? A gente não tem muito receio. A gente não tem muito apreço. Tanto agora, a minha fala anterior, não tem nenhum apreço por uma unidade com os irmãos neopentecostais. Eu acho que esse é um pecado da igreja evangélica. Eu penso que é um pecado do protestantismo mesmo, da igreja evangélica e do protestantismo. Porque a cisão abrupta que a gente fez no início, ela nos acostumou a cindir, cara. Nós somos um povo extremamente dividido. Quando você olha, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para o judeu e para o gentil se resolver e viver junto, por que ele fala para o judeu e o gentil se resolver e viver junto lá na carta à igreja de Éfeso, e aqui seria diferente para nós hoje? A mensagem é a mesma, cara. Assim, se resolvam e vivam juntos, cara. Se organizem. Essa é uma maldição que a gente carrega, na verdade. Que a gente tem uma... que nós não temos nenhum dedo para poder dividir nada. Se qualquer coisa você não concorda, vamos dividir. Nós batistas, por exemplo, o Hernani falou que é batista, eu também sou batista desde que eu entendo por aí. Nós batistas mesmo, a gente tem até piada em relação a isso. A gente não concordou, a gente está dividindo. Né? Então, o que mais tem é cultura... Existe uma cultura de divisão, inclusive, nas cidades que tem igrejas batistas. Todo mundo sabe que a primeira igreja batista é a primeira igreja da cidade e que a central é uma cisão da primeira igreja. Todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa meio que... E a memorial é uma cisão da central. Exatamente. E vai por aí. No meio batista isso é bem escrachado. E é uma coisa que não dá nem vergonha na gente. Tipo assim, qualquer coisa divide, foca. Aí as pessoas falam assim, é bom que abençoa mais gente, que vai multiplicando. Essa vocação também não torna a gente um pouco intolerante, e em um contexto social de valorização da tolerância, não nos identifica também com algo indesejável? Sim, cara. Porque se a gente tem a tolerância como um valor importante, socialmente falando, para quem não é da igreja principalmente, se a nossa
a nossa tendência enquanto vertente evangélica cristã é a da conversão, né? A gente é uma religião de conversão. Catolicismo não, você não vê católico indo fazendo evangelismo. Eles têm uma cultura de comunidade que as pessoas vão se agregando, mas eles não saem. O evangélico ao contrário, a gente é centrífugo, né? A gente eu acho que eles tinham essa coisa no início. Com a colonização, né? Colonização, Pegar os índios, né? Tirando o Padre Anchieta. Depois que eles já... Os jesuítas aí, né? Depois que eles já convenceram um pouco à força, 99% da população, eles pararam. Isso aí. Mas a gente não, né? E aí essa tendência intolerante, acho que também pode ser uma explicação. Porque se você tem a tolerância como um valor importante socialmente falando, uma geração que preza pela tolerância vai ser pouco simpática a uma religião caracterizada pela intolerância, mesmo que seja interna. A gente é intolerante com os nossos irmãos de fé. Quanto mais para quem não professa a mesma fé que a gente. Muito, muito bom isso. Essa análise é muito boa, porque de fato é isso. A gente tem, inclusive, um esvaziamento grande, um abandono grande das novas gerações para as igrejas históricas protestantes, né, que são as presbiteriana, batista, metodista. A nova geração. Há um grande movimento de êxodo, de saída, ou de não adequação, justamente por conta disso, por ser por possuírem diálogos pouco tolerantes, inclusive. Aliás, possuírem pouco diálogo com a sociedade que a gente vive. Inclusive, quando a gente vê, por exemplo, a associação dessas igrejas históricas protestantes a discursos fundamentalistas, discursos radicais, políticos que sejam, pior ainda. E aí volta um pouco daquilo que a gente estava falando antes. A gente viu muito dessas igrejas históricas, principalmente, batista, presbiteriano, se associando a discursos absolutos, né? Discursos radicais, fundamentalistas. E aí acaba que você fecha a porta para diálogo, você cria uma rejeição muito grande, você não consegue ter flexibilidade eu não estou falando sobre flexibilizar a verdade e tudo mais, antes que as pessoas falem que ele está querendo diluir o evangelho, não é nada disso. Mas assim, essas pessoas não ouvem a gente, né? Essas pessoas não ouvem a gente, né? Eu não sei, mas enfim. É capaz de ter mais dos desiludidos. Se você nos ouve e saiu da igreja... Não, é verdade isso aí, ó. Se você nos ouve e saiu da igreja, é um bom... Porque a gente, quem ficou mais desigrejado aqui dos três, só eu tive um período aí de errância. Isso aí foi semanas. O quê? Foi não, pô. Eu fiquei 2 meses só, pô. Parabéns, Lucas. Eu fiquei 2 meses. 3 meses. Achei que era mais, mano. 12 semanas, olha aí. 3 meses. Eu jurava que era mais. Mas besteira pra caramba, 3 meses deu pra fazer muita besteira. Por isso que eu jurava que era mais. Eu jurava que era mais porque parecia uma eternidade. Lucas, em 3 meses, ele já tava com os porcos comendo bolota lá. Já. O filho pródigo demorou muito mais pra chegar no nível que ele chegou. Ele não deu tempo nem de ficar em farrapo. O cara voltou a tocar a roupa limpa ainda. Meu Deus, cara foi. Ele vai de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido, né? Não foi parcimônia. É uma Ferrari esse menino. A herança que o pai dividiu deu pra ele era muito pouca. Ele correu rápido e voltou. Mas mesmo eu que fiquei desegrejado, entre aspas, eu nunca abandonei a fé, sempre continuei, enfim, nunca perdi a minha identidade como evangélico, mesmo hoje tendo que, quando a pessoa pergunta, se a pessoa do IBGE tivesse me perguntado, eu ia falar, então, camarada, você tomar um café comigo aqui, vamos sentar vamos conversar pra eu entender sua pergunta. Mas eu nunca deixei dessa identidade, mas tem muita gente que nos ouve, provavelmente, que não tá na igreja. Eu fiquei desegrejado também, mas eu fiquei desegrejado na adolescência. Então, assim, nos conte o porquê que você saiu da igreja, porquê que você se desencantou, acho que é uma contribuição importante. Não, você não, a pessoa que nos ouve. Você não quer saber. Eu não vou ficar contando aqui que eu fiquei desegrejado. Nos conte, né? Não só reclame do programa, mas contribua, não fale mal do áudio, não fale mal de nós sermos homens, não sei, deve ter algum recorte da pessoa vai reclamar da gente, mas você que tem a vocação de reclamação do conteúdo aí, contribui também, diga por que você saiu da igreja e o porquê dessa desfiliação.
Às vezes é parte por isso, Renan. É tanto um nicho que ouve a gente que concorda tanto com a gente que eles precisam achar alguma coisa que eles não estão concordando. Aí eles falam do áudio, do vídeo. Não, mas do vídeo não dá pra falar. Eu ouvi várias demandas de, vocês têm que lançar em vídeo. Eu falei, irmão, você não quer ver a nossa cara, não. Mas eu queria também flutuar um pouquinho na pergunta que você fez sobre a questão da gente não ser muito intolerante, né? Porque eu penso que sim, a gente é muito intolerante, cara, e especialmente com a questão teológica mesmo. Claro, tem a questão política que a gente tem conversado aqui também, mas a questão teológica dentro do protestantismo, do evangelicalismo, ela é marcada por muita intolerância, a ideia de que existe uma interpretação pura e neutra do texto bíblico, e que essa interpretação, ela usa uma determinada metodologia, e se você tem outra interpretação, se você usa outra metodologia, ou se você chegou à sua interpretação sem metodologia nenhuma, né, sei lá, então você não é cristão, você não é evangélico, você não é um de nós. Isso é extremamente intolerante e extremamente bélico. E a discussão hoje teológica, ela o tempo todo está definindo quem é um de nós e quem não é um de nós. O tempo inteiro. E não existe nada mais intolerante que isso, cara. Sim. Quem são os nossos? Os que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, não só pessoal, mas redentor de todo o cosmos. Esses são os nossos, né? Mas a discussão teológica, ela realmente está intolerante, bélica. Sim, nós somos assim. Eu acho até... Isso é muito evidente no judaísmo, né? Que eles conseguem conviver com posições absolutamente opostas sem perder a identidade de unidade deles, né? Não é conflitante você ver pessoas que absolutamente discordam, estão sentadas debatendo opostos, mas sem perder a identidade, não. Continuamos judeus e irmãos, mas absolutamente pensando de forma contrária. A gente tem essa sanha pela razão, né? De eu ter a razão. E aí você, minúcias, né, teológicas, coisas, e sem qualquer tipo de medo de mandar o irmão ir pro mármore do inferno porque ele é arminiano e não consegue entender toda a sofisticação do calvinismo. Agora sim, é claro que, né, eu estou falando aqui do evangélico de forma abrangente, né? Mas, por exemplo, na minha experiência de igreja, eu participo de uma igreja onde tem um colegiado de pastores. E nós discordamos de várias questões, por exemplo, né? E eu me lembro quando, no dia que eu cheguei, eu estava fazendo uma avaliação, sentaram vários pastores da igreja, assim, e eles foram avaliar minha teologia e tal, e a gente ficou ali conversando por algumas horas. E em várias perguntas eu tinha posições diferentes da deles. Ou não de todos eles, mas da maioria deles e tal. E eu me lembro do que quando terminou o pastor Lisânias, que na época era o pastor sênior da igreja, o pastor Lisânias, ele fala assim para mim: olha, Lucas, você, em nenhum ponto daquilo que é essencial da fé, nós discordamos. Seja bem-vindo. Naquilo que você discorda de nós, a gente está aberto a essa diversidade de pensamento e tal. Então é um ambiente muito saudável nesse ponto. É claro que tem as questões que são essenciais, mas também tem as questões não essenciais. Eu estou falando desse universo evangélico assim, de forma mais aberta, né? Mas existem, claro, ambientes que são mais saudáveis, mais suscetíveis ao diálogo e tal. Agora, uma outra coisa que eu, avançando, né, em outro aspecto, eu também, desse desencanto evangélico, seria que o evangelho massivo prometeu e não entregou. Teve muita gente que entrou pro movimento evangélico convencido por uma promessa que não se concretizou. E aí a pessoa se decepciona e vaza, e ela vai achar isso que ela precisa em outro lugar. Digo isso nessa proposta proselitista de conversão a qualquer custo, em que tolerou-se ou aceitou-se algumas teologias que fossem mais palatáveis e mais atraentes do ponto de vista econômico, por exemplo. E quando a pessoa chegou lá, viu que não era aquilo, e ela vai para a próxima tentar achar. E aí disfarça-se esse discurso de outras coisas, né? De coaching, disso e aquilo lá, mas em algum momento, não muito tempo atrás, tanto que todos os coaches, a maioria dos coaches, eles vêm de igreja evangélica. É de que a igreja perdeu o crédito por ter prometido e não ter entregado. E aí você perde público. Você não fideliza ali o cara, porque não tinha
a proposta dessa evangelização não se concretizou. Discordam ou concordam? Eu penso que isso é possível também, porque a promessa de que Deus fará algo já é uma promessa absurda, né? Porque o que é que Deus fará? Deus fará aquilo que está posto que ele já fez, que é a salvação das pessoas, a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, a orientação do Espírito no nosso próprio coração, fazer morada em nós. Essas coisas todas, a gente pode dizer, olha, se você der esse passo, Deus, ele quer fazer isso com você. Isso a gente pode dizer. Agora, Deus restaurará a sua família, Deus restaurará a sua vida financeira, Deus curará suas feridas, ou qualquer promessa do tipo, é uma promessa absurda. Então, qualquer pessoa que entrou na fé evangélica a partir de uma promessa, ela tem uma grande chance de ser desiludida. E nesse momento pode ser que ela vá embora. Agora, eu percebo também assim, um esfriamento, né? Um processo de esfriamento, até que outras coisas vão surgindo. Há algumas semanas eu fui jantar com um rapaz, um senhor já, que ele, depois de muito tempo numa igreja batista, serviu a igreja e tal, um teólogo, assim, um rapaz bem esclarecido e tal. Ele agora estava no catolicismo. E eu perguntei, por que você fez esse caminho? E ele falou o seguinte, porque a teologia e a liturgia deles é mais sofisticada que a nossa. Então também tem um pouco disso, né? De uma busca, de alguma forma, de uma experiência mais intelectual, uma questão litúrgica diferente, essa mentalidade um pouco assim, do tipo, o protestantismo deixou de satisfazer aquilo que eu considero ideal, ou alguma coisa do tipo, né? Também tem essa saída por conta disso. Então não necessariamente é uma pessoa desiludida com uma promessa que foi feita, mas ela foi, sei lá, adquirindo algum capital. Em algum momento ela olhou para o ambiente que ela estava e ela falou, meu capital não é mais, capital simbólico, né? Não é mais compatível com esse ambiente que eu tô. Alguma coisa do tipo, né? Tem esse movimento também já identificado, e ainda eu acho que a tendência dele até aumentar, desse retorno ao catolicismo, né? E aí são algumas motivações. Dentre eles, eu acho que essa também, essa falta de identidade do protestantismo, eu acho que ela acaba sendo uma frustração, e aí quando a pessoa vê quão sólida é a estrutura da Igreja Católica nesse sentido, mesmo tendo algumas vertentes, né, a teologia, como chama aquela, da libertação, não da libertação, do carismáticos, né, da renovação carismática, que é até um movimento mais de aproximação à cultura evangélica, né, de tornar atraente, não perder fiéis. Todas essas movimentações, eles ainda têm um núcleo rígido, um núcleo duro muito estabelecido, né? E aí eu acho que a igreja evangélica perde muito também em abrir mão disso de uma maneira também de desvinculação da igreja católica, de rejeição a tudo que vem deles. O evangelicalismo mais raso acha que o cristianismo começou com Lutero, né? Você abre mão de 1.500 anos de história de igreja, porque eu sou diferentão e eu que descobri a roda agora, assim, eu descobri o fogo, vocês todos estão na idade da pedra, lascada. E aí você vê esse movimento também, de pessoal, não, a fé, a liturgia, a fé católica, toda aquela estrutura atende mais, mas isso é bem complexo, bem complexo. Eu acho que essa busca também pela questão católica tem um pouco dessa coisa, eu tô indo para as raízes, né? Eu tô indo para aquilo que é original, institucionalizada. Então, a minha fé, a minha religião é uma religião com patente alta, entendeu? Como se fosse isso, quase como dar uma elitizada no negócio, entendeu? Para poder diferenciar de toda essa bagunça que virou o ser cristão, né, no Brasil, talvez a busca por essa legitimação histórica, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela traz esse emblemática, né? Você vê hoje, inclusive, reaparecendo o orgulho de ser católico, inclusive, entendeu? Movimentos pró-vida. Quando teve agora a escolha do novo Papa, cara, eu nunca vi um monte de influencer católico forte, fazendo vários vídeos dizendo que eu sou católico, vestindo camisa, tal, porque
Isso é uma coisa que não se via há um tempo, né? Você tinha se perdido isso um pouco, né? Houve esse resgate também de algum lado por conta dessa banalização, né? Do que houve com esse crescimento do evangélico, o crescimento de algo desordenado, né? Como a gente falou aqui no início, o movimento evangélico protestante, ele não é um movimento organizado de maneira unitária, né? Como o catolicismo é. Uhum. Então acaba que você tem uma salada, né? Uma coisa muito louca para todo lado, acontecendo para todo lado. Inclusive, existem críticas ao catolicismo hoje muito interessantes sendo levantadas por teólogos que antes tinham um outro tipo de visão, né? E agora estão retomando, inclusive, visões que os evangélicos lá atrás trouxeram como crítica. Por exemplo, a teologia da libertação, ela sempre trouxe uma questão social muito forte. Inclusive, a missão integral, o movimento da missão integral nasce fruto dos questionamentos da teologia da libertação também. Teve um pouco dessa coisa do pioneirismo da teologia da libertação em relação à questão social, e a gente viu os evangélicos falando, calma, a gente precisa pensar também não só na questão abstrata do evangélico, né, a questão da alma, a gente precisa cuidar do corpo. E os teólogos da libertação, por exemplo, já têm trazido isso, né, movimentos, e que inclusive dialogaram aqui no Brasil por muitos anos. E aí você tem pessoas do meio católico que influenciaram, inclusive, a construção da teologia latino-americana, que é hoje muito falada, né? E dialogaram bastante sobre isso. Hoje, eu vi uma entrevista com o Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff. Né? O Clodovis Boff faz parte desse meio aí dos episcopais católicos, né? Latino-americanos. E ele estava criticando a falta de espiritualidade e piedade do meio dos bispos latino-americanos, que começaram a transformar o pobre em Jesus, ao invés de, através de Jesus, servir ao pobre, como se fosse uma idolatria a questão do serviço social, e abandonaram a piedade, a busca pela questão espiritual. E eu achei isso muito interessante, esse retorno ao resgate a essas questões, porque é uma crítica feita de alguém que sempre foi do meio e que puxou a igreja para esse protagonismo social e que agora sente falta ou critica esse abandono da piedade, da devoção ao Cristo, né, da busca de ensinar as novas gerações sobre essa questão espiritual. E o que acontece é que o meio católico consegue fazer uma crítica unitária a isso, né? O meio evangélico, como que a gente faz isso? A gente não faz isso. Você vai ter meios muito sociais no meio evangélico, mas você vai ter meios completamente alienados, né? O curioso disso é que é uma crítica do Clodovis Boff, né? Exato. É o cara que é o cara da teologia da libertação. Então, eu achei muito interessante por conta disso mesmo. É o cara que falou. Eu separei até essa semana para ler mais profundamente, porque eu vi só a entrevista dele. Mas ele fala, e ele se diz na entrevista ex-líder da teologia da libertação. E aí ele cobre espiritualidade de Deus na pregação do CELAM. O CELAM que é o conselho, né, do conselho dos episcopais, né, latino-americanos. Eu lembro na época recente eleição do Papa Leão XIV. Um abraço, Papa. Não vou mandar um beijo, que o beijo era pro Francisco. O Papa 14, o Leão 14, ainda tô tomando pé e conhecendo ainda mais, mas já tô simpático. Aí, em breve mandarei beijos, mas por enquanto abraço. Na época da eleição dele, de uma reportagem, ou de uma coluna que eu li num blog, não lembro agora, se eu lembrar a gente linka, de jornalista falando assim, o mundo tão... na nossa sociedade, né, no nosso contexto de mundo tão polarizado, a gente observa com um pouco de inveja a unidade da Igreja Católica na escolha do Papa, porque eles têm, primeiro que é um método que já dura mais de 1000 anos, que eles conseguem sustentar meio que com pequenas mudanças, mas é essencialmente a mesma coisa. E é assim, quem saiu dali com o nome não tem questionamento, ninguém levanta, pode gostar ou não. É isso, aí tem gente que não gostava do Papa Francisco, sabe-se lá a doença que as pessoas têm na cabeça. Mas escolheram, os 120 velhinhos lá escolheram, e não importa se eu gostei ou não. Vai ser ele e eu vou continuar católico, sabe? A gente não tem
precedente nisso, nenhuma outra organização, religiosa ou não, a gente tem tanta convicção de que, beleza, escolheram, nem foi voto direto. Se a gente estaria no meio batista, a gente já tem que fazer uma assembleia, tem que votar, todo mundo não pode fazer trocar a cor do portão da igreja, você tem que fazer uma assembleia, consultar até o pastor emérito para saber se pode. Eles não, aquilo ali, aquele método, com falhas ou sem falhas, eles têm. E aí esse jornalista falava que o mundo observa com curiosidade e um pouco de inveja a capacidade que a Igreja Católica tem de manter essa unidade. E não é uma coisa pequena, né? É um transatlântico. Uma coisa importante de dizer que é uma unidade institucional, né? Sim. O bicho pega também. Mas é uma unidade institucional importante de fato. Mas assim, o que eu acho interessante é que eles têm como fazer uma cobrança assim, geral, entendeu? Tipo assim, gente, vamos voltar. Tipo, por exemplo, o Clodovis, quando eu vi essa entrevista dele, essa reportagem, que ele escreve uma carta a esse conselho, eu vi como um cara profetizando, sabe? O cara tá sendo um profeta, tá denunciando uma coisa que ele vê como essência. Inclusive, eu achei aqui, a fala dele. Ele fala assim, ele escreve uma carta depois, porque houve a 40ª Assembleia Geral Ordinária do CELAM, que é esse Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, tá, no Rio de Janeiro. E aí ele viu a ata da Assembleia e reagiu à ata. E quando ele reage, ele fala assim, que boa nova ali, li aí. Perdoe minha franqueza, nenhuma. Os senhores bispos do CELAM repetem sempre a mesma cantilena, social, social e social. E isso há mais de 50 anos. Caros irmãos maiores, não veem que essa música já cansou? Perguntou o frade. Quando é que nos darão boas novas de Deus, de Cristo e do seu Espírito, da graça e da salvação, da conversão do coração e da meditação na palavra, da oração e da adoração, da piedade para com a mãe do Senhor e de outros temas semelhantes? Enfim, quando é que vão nos mandar uma mensagem verdadeiramente religiosa e espiritual? E aí ele termina dizendo assim: há muito tempo vejo consternado repetidos sinais de que nossa amada igreja está correndo um perigo realmente grave, o de alienar-se de sua essência espiritual para dano de si mesmo e do mundo. Olha que interessante isso. E quando você vê o censo, você vê também um pouco desse recorte nos desigrejados que abandonaram o cristianismo, porque houve um aumento também de outras religiões. Tem um aumento de outras religiões no Brasil também. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, um cara como esse, que, ele foi do lado do irmão dele, ele foi um dos mais importantes pensadores da teologia da libertação. E em 2007, ele já tinha ele publicou um artigo dizendo Teologia da Libertação e volta ao fundamento. Ele diz que o erro da teologia da libertação realmente existente foi ter posto os pobres no lugar de Cristo, fazendo deles um fetiche e rebaixando Cristo ao mero coadjuvante, quando Cristo fez ao contrário, pôs-se no lugar dos pobres a fim de fazê-los participar de sua dignidade divina. Aí, por exemplo, você tem um cara que é um crítico ali de dentro do eclesiástico, de dentro da igreja, que faz isso a um conselho geral, né? E isso é, divulgado, isso é visto, e a Igreja Católica ouve, de alguma forma, isso. Não sei aonde chega isso. Mas, por exemplo, nós evangélicos, a gente não tem, a gente pode ter... Onde que a gente vai ter esse tipo de, por exemplo, de profecia, né? Se não... Não, você não chega. Na convenção batista lá, os caras botam o Jonathan Nehmer pra fazer piada, mas não coloca você pra... Fica de boa. Você vai fazer folhetim. Inclusive denunciar os fetiches, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente também levanta nesse desgosto pela igreja evangélica é que a gente tem tanto fetiche bizarro que vira piada, né? Você vê, a gente teve o hype aí dos legendários aí, que a gente falou. Teve? Fetiche... Passou já? Ah, não, o hype passou, mas eles continuam fazendo as loucuras dele. Mas cada hora é um fetiche. A gente fala que o crente não pode ver uma vergonha que quer ir lá passar, né? A bandeira de Israel para todo lado, confunde o Estado de Israel com profecia apocalíptica, começa a guerra de Estado, guerra política, de interesse político, Israel e Irã, e aí é profecia se cumprindo, eleição de novo Papa, é o anticristo, cada hora o diabo tá... O evangélico adora uma profetada. Esses fetiches bizarros, entendeu? E aí quando eu vejo, por exemplo, por isso que eu falo que existe também essa coisa também, quando você olha para esses caras da instituição católica, você vê discussões sérias, assim, gerais. Você não vê os caras perdendo tempo. A gente perde tempo, isso é uma boa. A gente não perdeu um pouco também desse protagonismo
de ter uma identidade intelectual mais evidente? A gente não está perdendo um pouco disso. Quando eu vejo movimentos maiores, grandes, por exemplo, a gente tem um movimento grande hoje evangélico, que é pouco falado também. A gente discute muito porque a gente está dentro, que é o movimento de Lausanne, que ele talvez busque um pouco dessa unidade, sabe? Mas ele não fala muito para si só. Então, é difícil. É difícil. Acho que o Nani tá apertando esse carimbo, assim, meio que do debate mais público, né? Isso, é. O Lausanne é maneiro, mas meio que ele fica dentro, né? Fica ali entre a gente. Não que no catolicismo também, por exemplo, você tem esse debate aí é interno. Do Boff é interno. Eu nem ouvi dizer. Provavelmente não passou no Jornal Nacional. Não passou. O Lausanne tem de muito bom que é um movimento assim, de várias denominações que buscam essa unidade, apesar da divergência ou da diversidade de ideias, de crenças, de ritos e tal. Então, como é que a gente se mantém uno, mesmo em meio a toda essa diversidade e tudo mais? Agora, nesse ponto, Nani, eu discordo um pouco, porque, na verdade, o que eu percebo é que talvez os evangélicos nunca tenham sido tão considerados assim como intelectuais públicos ou coisa similar como hoje. Porque os evangélicos sempre foram tidos como burros, né? Assim, como ignorantes, gente que não pensa muito, gente que não é letrada. Isso aconteceu durante muito tempo, a gente foi piada, chacota. Inclusive, por isso que existe um ressentimento evangélico muito grande, assim. Quase que agora que a gente tá no hype, a gente vai se vingar e tal. Vem desse bullying, né? Dessa chacota. Mas hoje você vê, tipo, pastor escrevendo na Folha, pastor sendo entrevistado nas televisões, seja o Globo, seja a Cultura, ou coisa similar. Você vê pastores lançando livros em diálogo com outras ciências sociais. Existe esse movimento de um reconhecimento do pastor como sujeito intelectual, o pastor ou o evangélico como um sujeito que não necessariamente é tolo, mas que é também intelectual. Eu não sinto que a gente perdeu esse espaço, não. Eu acho que é um espaço que está ainda, claro, em construção, é um espaço que a gente está dando passos, mas eu não sinto que a gente perdeu, eu sinto que a gente deu alguns passos bons, assim. Então, eu não acho que a gente perdeu, mas eu acho também que a gente não ganhou. Eu acho que sempre teve esse espaço. Eu acho só que a gente... Na verdade, assim, eu acho que o ridículo apareceu mais, só isso. Porque eu vejo no passado, por exemplo, a gente tinha espaço em jornais, sempre teve. Não eram muitos, como também não é hoje muitos. A gente teve pastores que iam falar em rede nacional. O Caio Fábio foi um pioneiro nisso, inclusive. Falava na Globo, falava no SBT, falava onde quer que ele era chamado. Mas não só ele, TVs locais. Aqui a gente não tinha rede social, tá? Hoje a gente tem rede social e isso acaba dando uma visibilidade maior para isso, né? Para recortes de entrevistas, de programas. Mas a gente tem Roda Viva, por exemplo, com pastores renomados do passado, não batistas só, tá? Estou falando, gente intelectual também, cristã, evangélica também. E a Folha, por exemplo, o Jornal Globo, tinha colunistas que são pastores também. Eu lembro do meu tio no Rio de Janeiro, meu tio-avô no Rio de Janeiro, ele participava sempre do Globo, ele tinha uma coluna no Globo, ele era articulista do Globo, e ele era reitor do Seminário do Sul, batista, né? Então, assim, é óbvio que a visibilidade que se tem hoje por conta da hiperconexão, a gente sabe mais que tem mais pastores fazendo isso. No passado, não tinha tanto assim, né? Mais aparecia quem ia pra TV mesmo, quem, tipo, tinha esse espaço. O Caio Fábio foi um cara que fez muito foi na Record, foi na Globo, tinha um devocional na Globo sempre, semanal que ele fazia. Eu acho que talvez uma coisa... Eu acho que assim, o que aconteceu, só concluir, Nani, o que aconteceu foi que esse hype evangélico expôs a gente de várias formas, boas e ruins, né? E aí eu acho que apareceram caras melhores até que antes, que foram realmente tiveram espaço, gente que está trabalhando em coisas que a gente nunca viu a igreja, como por exemplo o nosso amigo Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz, que faz um trabalho incrível e que aparece direto na mídia, né, e é forte nisso aí. A gente tem o Ed René mesmo, que vai em vários programas aí, tem esses hype. Temos pastores, a gente vê mais, porque acho que
A internet trouxe isso, né? Mas a gente também vê mais a podridão, né? As coisas ruins, os caras que faz besteira. Então eu acho que, na verdade, é uma lente, só colocaram uma lente em cima da gente. Assim. A lente não estava em cima da gente, agora colocaram. Eu penso também, minha opinião, não estou dizendo aqui que é só fazendo um contraponto do que o Lucas trouxe. Sim, mas eu perguntei por provocação, assim, também. Mas eu tento concordar com vocês. Mas talvez uma coisa também que a gente tenha pecado nessa tendência de crescimento, que a gente tá falando do jeito como se estivesse caindo, né? Continua crescendo, ele só diminui a velocidade. Então, assim, continua crescendo. De a gente perder a oportunidade de ganhar protagonismo enquanto igreja em outras áreas que não é religiosa, sabe? Tipo assim, figuras de influência social, de cacife social, de importância, que com identidade cristã evangélica, reconhecidas não por atividade religiosa, sabe? Eu acho que seria uma coisa importante acontecer também. A gente tem muito jogador de futebol, os atletas de Cristo fizeram um trabalho muito forte nisso, né? Então, os caras são evangélicos, a igrejinha lá da concentração ficou famosa. Agora, e os protagonistas em outras áreas que se identificam como evangélicos, infelizmente não dão um bom testemunho, que é a vertente política do que a gente falou. Então, o político evangélico essencialmente não é porque ele seja melhor nem pior que os outros, é justamente porque ele não tem nada de diferente do que os outros fazem, não faz nenhuma diferença. A gente tem exceções que a gente consegue pontuar, sim, mas é a exceção que comprova a regra, né? A grande maioria não faz uma diferença, e aí talvez isso seja um ponto importante também, quando você fica muito limitado à religião, ao círculo religioso, a identidade como religioso, e a fé não expande para outras áreas da vida, você acaba ficando com uma identidade só religiosa, que era uma crítica talvez ao catolicismo também. Você é católico, mas não faz diferença nenhuma, então para que eu vou ser católico? Às vezes é isso também, você é evangélico, mas não faz diferença nenhuma, para que eu vou ser evangélico? Não muda nada, e aí a pessoa não tem essa atração. Mas, caminhando aí, o que vocês acham que tem de oportunidade nisso aí, que tudo que a gente falou? Vocês veem alguma questão positiva primeiro na observação dessa tendência de desaceleração, se tem um lado bom nisso, e observando o lado bom, quais são as oportunidades que a gente... Fazer uma análise SWOT aí da desaceleração do evangelicalismo. Eu tenho a impressão, Nani, que como os evangélicos estavam fazendo muitas atrocidades nos últimos anos, ou estão fazendo, né? E nada parava o nosso crescimento, eu tenho a impressão de que a gente, assim, continuou a fazer atrocidades à torta e à direita sem se importar muito com isso, porque a gente era imparável. Tipo, sei lá, um time de futebol que gasta bilhões, tipo o meu Corinthians, né? Que gasta bilhões, mas enquanto tá gastando bilhões sem consequência, coisa vai dando certo, vai empurrando, né? Eu acho que esse recuo, ele nos faz olhar um pouquinho para dentro, assim. Ele nos faz repensar os nossos caminhos, o que a gente está construindo de caminho futuro, e eu acho isso positivo. Outra coisa que eu penso, que esse recuo, ele nos faz olhar um pouco para que tipo de igreja evangélica nós produzimos. Claro que cada um dentro ali do seu quadrado, né? Como a gente disse, a igreja evangélica é muito plural. Mas uma pergunta que eu sempre me faço é, ok, nós somos um número muito grande de evangélicos, mas o que exatamente que isso significa? O que exatamente significa? Será que ser evangélico e ser cristão são sinônimos? Será que é uma igreja que se converteu, mas não foi discipulada? Será que é uma igreja que saiu de uma aculturação católica e entrou em outra? Será que o Brasil não é muito religioso e a pessoa se encantou com a experiência religiosa proposta na nossa comunidade? Então, dá a chance da gente olhar um pouco para dentro, assim, se fazer perguntas. A gente está falando tudo isso como um fenômeno social e tal, coisa do tipo. Agora, é óbvio que, como cristão, o que eu gostaria é que cada vez mais pessoas se encontrassem e se encantassem por Jesus. Isso é óbvio. Eu não estou dizendo que é bom que recue o número de evangélicos e Jesus fique só para a gente, né? Não é isso. Eu penso que quanto mais pessoas tiverem uma experiência legítima e se encontrarem com Jesus e andarem com ele, melhor. O que eu estou dizendo é que esse número crescente de evangélicos não necessariamente significa isso. Então é tempo da gente poder olhar para dentro e pensar
Será que há algo de errado em nós? Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que é importante nós tratarmos? Será que nós não fomos longe demais com as atrocidades que toleramos ao longo dos anos que passaram? E é necessário que a gente dê passos para trás em uma série de coisas? Eu penso que esses sinais assim levantam esses alertas, sabe? De uma reflexão. É claro que, por não ser um movimento uno, isso tudo é muito difícil, né? Eu posso identificar, por exemplo, que a denominação X foi longe demais, mas eles vão ter que lidar com isso lá dentro do balaio deles. E eu penso, inclusive, que Deus levanta pessoas para isso. Deus levanta pessoas para isso, mas com certeza esse recuo vai fazer a igreja olhar para dentro. Porque se esse recuo em relação ao crescimento, ele é só um recuo temporário ou alguma coisa do tipo, que demonstra que a igreja está chegando no topo assim e vai estabilizar, isso é uma coisa. Agora, se ele está demonstrando algum tipo de virada de curva, é outra coisa. E aí, quem sabe a igreja não para de ficar brigando internamente, a gente começa a olhar um pouco com mais seriedade, né, para aquilo que a gente tem feito nos últimos anos. Reverendo Rodrigo. Não sei, cara, de verdade, assim, eu acho que é muito cedo também para a gente poder... A gente colocou aqui no início também, eu gosto do que o Lucas falou, eu acho que talvez eu iria para um caminho próximo, mas assim, pensando no momento, assim, a gente acabou de receber um documento, né, falando sobre isso, e a gente hoje tem uma ansiedade muito grande para responder coisas sobre o nosso tempo, né, sem antes observar a história acontecer, né. E eu me preocupo também com essa ansiedade, assim, óbvio que a gente tem que fazer uma leitura social, eu gosto de ver a história, né, e a história, ela mostra muito esse ciclo, né, que acontece com a igreja, e ela acaba, a igreja institucional falando, né, ela acaba repetindo alguns erros do passado, porque vive essa constante tentação de querer ser a luz do mundo e achar que a luz do mundo eu tenho que me colocar no alto, né? Porque uma candeia não pode ser escondida embaixo da cama, então ela tem que ficar no alto para ser vista por todos, como uma cidade edificada no alto. E aí, quando a gente chega no alto, como a gente engoliu tanta coisa, abriu tanto precedente, que a gente se perdeu da essência, né? E eu acho que é difícil a gente ver isso, né, como oportunidade, o crescimento, porque é um crescimento tão anabolizado, sabe? Eu não consigo ver um crescimento bom da igreja evangélica no Brasil hoje. É difícil a gente ver, não sei se é um sentimento só meu, não sei, Lucas, você pensa assim, mas eu não consigo olhar com bons olhos esse crescimento evangélico, assim, que está acontecendo no Brasil. Vejo mesmo. É muito relacionado ao consumo, sabe? A produtividade, essa coisa das igrejas oferecerem coisas como shopping, sabe? Como ambientes de compra, de produção, de performance, de alívio, de dopamina, sabe? É uma coisa meio bizarra, sabe? Então eu não consigo... Não sei se isso traz para mim algum senso de oportunidade, né? Eu sei que a gente deve enxergar de alguma forma algum caminho nisso aí, mas talvez uma oportunidade de voltar a tempo, né? De resgatar, de sair desse trilho, talvez. A oportunidade da gente parar e ver, gente, ó, deu ruim já isso atrás, entendeu? Volta aqui. Talvez olhar para minha igreja local e falar assim, gente, tá vendo isso aí, ó? Isso aí vai dar ruim. Eu não sei, cara. Eu não consigo ver uma oportunidade nisso, sabe? Para uma coisa boa. Eu vejo que a gente, na verdade, precisa continuar sendo uma igreja preparada para receber os feridos dessa sociedade que oprime, que anaboliza, que fere. Porque vai vir muita gente desigrejada depois disso aí por conta de... Não, já vem, né? Já vem, com certeza, mas, por exemplo, se você vê essa massa indo para lá, é quase que você pensar assim, cara, vai voltar muita gente ferida disso aí, porque não se sustenta. E aí a tristeza é para onde vão, né, essa galera, porque vai ser mais rachas, mais gente perdida, e é mais difícil porque quando você fere essas pessoas desse jeito, né, você joga essas pessoas para uma experiência que não com Deus, né. Tem um livro, eu esqueci agora, eu sempre confundo o autor dele,
chama Decepcionados com Deus. Se você lembrar, Lucas, você me fala aí, não sei se você lembra. Mas esse livro, Decepcionados com Deus, ele fala sobre essa responsabilidade da igreja, esse cuidado que a igreja precisa ter, entendeu? Uma coisa mais preciosa que existe dentro dela. É do Felipe Yancey. Isso aí. Que é o jornalista lá que eu gosto, do Cotonete. Que é o cuidado que a igreja tem que ter com a coisa mais preciosa que Deus deu para ser igreja, que são as pessoas. E aí, quando você vê esse crescimento no Brasil, você vê que, mano, é só manipulação de consumo, de desejo, de dopamina, sabe? É só isso. E eu acho que o resultado disso é uma frustração em massa de muita gente ao longo do tempo, e que a gente vai ter mais trabalho ainda, sabe? Mais gente ferida com a igreja, que não vai querer saber de igreja, talvez um esfriamento geral, uma apostasia maior, sabe? É como se a gente estivesse jogando o pêndulo muito para um lado, sabe? Aquela famosa ilustração, e que quando voltar, vai ser... Sim. Entendeu? Aí a gente chega no que eu falei, que eu discordava de você do começo, porque eu acho que também que a gente não tende a torcer por quem tá perdendo, não. Pelo contrário, eu acho que a nossa identidade brasileira é de simpatia pela maioria, e de estar na crista da onda. E talvez esse movimento de recuo evangélico, né, ou de diminuição no crescimento, numa tendência de recuo, evidencie isso, de que essa atração, esse magnetismo que o evangelicalismo atraiu, né, ou acabou trazendo para perto de si, pelas pessoas simpatizarem com esse movimento que está em crescimento, então eu vou debandar para cá, porque estar com a maioria é uma virtude. Eu acho que ele tende a tirar o excesso, sabe? Dar uma organizada no tabuleiro ali, e quem estava meio que avulso na parada vai sair, e como o número de fiéis, a gente é muito quantitativo e pouco qualitativo, então enquanto a igreja está inchando, está crescendo, tá? O seu culto antes tinha 100 pessoas, agora tem 1.000, então tá dando certo. Não interessa o que o cara tá falando, como ele tá fazendo, como ele tá contando, o importante é que tem 1.000. E agora esse recuo acabar sendo percebido, acho que pode ser esse choque de realidade, assim, de perceber isso que o Lucas tinha falado antes, que algo errado não está certo, né? E aí a gente pode ter um recalcular de rota a partir dessa concretude de um dado que vai mostrar que as coisas não estão certas, porque não adianta você falar, não, tá dando errado. Mas calma, a igreja tá enchendo, como é que tá dando errado? Eu acho que isso aí o tempo vai dizer, né? Como sempre, né? Sim. O tempo é o senhor da razão, né? O problema é que a gente gravar quando acontecer, aí perde sentido da conversa. A gente tá aqui fazendo projeções. Você quer que a gente tenha uma gravação pra gente dizer depois, eu avisei. Não. Mas uma outra coisa que eu acho também é que eu acho que a gente perdeu um pouco dessa vocação de contracultura também. Então, é isso que eu tô falando. E eu não digo só com relação à teologia. A nossa estética, sim, a fim de torná-la mais palatável, a gente tornou ela... Existe já uma análise, inclusive... Mais do mesmo. Não, eu acho que ela deixou... Ela sabe alimento que não... rico em caloria, mas que não sustenta? Caloria vazia. Caloria vazia? Eu acho que nosso culto é tipo uma caloria vazia. Então, a maioria das pessoas adora, mas acho que quando chega uma hora que você precisa mudar de vida, você tem que sair dessa alimentação vazia, entendeu? Ela é uma alimentação que não vai te mudar. Você vai comer McDonald's, é uma delícia, mas é uma delícia por um tempo, vai te fazer mal. Inclusive, já tem análises antropológicas assim, sobre essa questão da nova estética evangélica, em que você vê os prédios das igrejas muito mais parecidos com shoppings, né? Com áreas, inclusive, de serviços, assim, tipo o café, a livraria, tudo bens de consumo, né? Produtividade em massa, as fachadas espelhadas, as funções dos voluntários, todas com nomes, assim, para em inglês. Staff. Eu já vi esse vídeo. Você é de qual ministério? Eu sou do Rocket Flies. O que isso aí faz? Não, arruma o cabelo da galera. Eu faço a paleta de cores da igreja. Isso, eu sou do como é que é? Personal stylist. Então, assim, tipo, tá cada vez mais parecido com esse lugar de consumo, de produtividade, sabe? É isso. Eu vou lá e aí eu faço, mesmo uma influencer, blog que vai no restaurante,
falar o seu react da nota do restaurante, faz aquela propaganda maravilhosa, você fica com vontade de ir no restaurante, é o mesmo blogueiro que vai na igreja para falar exatamente como ela fala num restaurante. Você teve a presença de Deus. Isso. O Lucas vai saber. Cara, foi curioso, esses dias eu fui jantar com uma moça. Eu peguei a referência. Só que é das antigas. Esses dias eu fui jantar, né? Fomos eu, a Rafa, tal, jantar com uma pesquisadora, assim, né? E ela pesquisa na parte de liturgia, uma das principais áreas dela. E aí ela, em um determinado momento, falou assim: eu tô na igreja tal lá, porque a igreja, assim, o pastor é muito gente boa, um homem muito inteligente, o meu filho gostou, ele tem se enturmado. Mas assim, eu já me convenci de que eu vou pra lá sabendo que não é culto. Porque o que ele faz lá é qualquer coisa, menos um culto. Então eu vou pra lá já me convencendo de que vai ter uma conversa boa sobre a Bíblia. É isso que a gente faz lá de domingo, mas culto aquilo não é. Uma conversa boa sobre a Bíblia. Cara, e eu achei isso muito engraçado, porque assim, por ser uma pesquisadora da área de liturgia, ela conhece muito de culto, sobre adoração, ela pesquisou um monte de coisas na Bíblia sobre isso, e também historicamente, tá? Uma série de coisas sobre isso. E aí ela denomina aquilo que a gente faz nas nossas igrejas também como qualquer coisa, menos culto, como alguma experiência comunitária ali, com texto no centro e tal, né? Eu acho que a cultura é uma cultura de evento. O nosso culto dominical virou um evento. A igreja não participa do culto. Você sai e fala, não, nota desse louvor. O louvor foi nota 7 hoje. A pregação foi 10. Não, esse pastor aqui é top. Mas o outro pastor que pregou é o auxiliar. Aquilo ali é fraco. A própria expressão, né? A própria expressão, eu vou assistir culto. Você não assiste culto, você presta culto, né? Sim. Então, isso se transformou ficou muito comum também. A pandemia deu uma igualada nisso por conta dos cultos online, né? Eu vou assistir o culto agora. Bom, a igreja tem 3, sem referência aqui, evidente. A igreja tem 3 cultos. Aí divulgar, não, o pastor que vai pregar às 9 é fraco. Eu vou no das 11 hoje. Mas não tem essa, a gente virou público consumidor. Quando eu cheguei aqui na IBM, eu ouvia muito... a gente precisa disponibilizar logo o cardápio do fim de semana. Então, essa era uma expressão comum aqui, assim, não era tipo de zoeira, era sério, assim. Gente, o cardápio do fim de semana a gente não soltou ainda e tal. Caraca, que pesado isso, mano. Assim, vocês acham que a igreja... Uma expressão comum. Quer ver uma outra coisa? A gente foi pensar um outro culto. A conversa... É claro que, né, isso pessoal de comunicação, né, a gente tem tipo uma agência dentro da igreja. Aí o pessoal começa, mas qual que é o público-alvo do terceiro culto? Cara, não tem público-alvo, os irmãos vão vir aí e a gente vai fazer um culto. Então a conversa, como ela começa a se profissionalizar demais, e agora os evangélicos são grandes em número, a gente agora precisa, para ter uma fatia do mercado, oferecer um produto de qualidade. Então a gente tem um cardápio com o nosso produto, a gente tem um culto que tem um público-alvo e tal. E aí o desafio, é claro, como é que a gente, claro, entrega com excelência, usa a ciência que tem, usa a técnica que tem, mas a gente não faz do culto um produto. O culto não é um produto, o culto é um culto, não é um produto. Então, como que a gente não cai na tentação de fazer do culto um produto? Eu vou dizer para você que é muito difícil, cara, muito difícil, quase impossível. E por isso que eu acho que existe outro jeito, talvez, outro caminho, que é cada vez mais tornar mais importante os encontros nas casas do que o encontro no auditório principal. Porque a gente faz do auditório principal um lugar de celebração. E eu acho que esse movimento para as casas, ele é um movimento mais fácil da gente fazer, em vez de a gente tentar eu acho que ressignificar o culto do domingo, porque eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer isso. Acho que talvez trazer significado. Agora é opinião mesmo, é achismo, assim, Rodrigo, tá? Não é baseado no que eu... Digo eu, não, senhor. Isso. Tipo assim, eu acho que o movimento de ir para as casas é um movimento mais fácil hoje de você reensinar as pessoas a esse movimento. Mas até pelo evangelismo mesmo, eu acho que o evangelismo urbano hoje, por exemplo, não funciona pra gente ficar batendo nas portas mais, entendeu? Mas esse lance de abrir as casas, sentar na mesa e ter esses momentos da semana, encontros,
Eu acho que esse é um movimento que a gente precisa dar mais significado a ele do que propriamente dito o encontro do domingo. Eu acho que ele atende esse movimento, ele supre outras necessidades, mas ele não responde a isso que o Lucas trouxe aí. Dessa análise. Não, mas ele não é. Então, mas eu não estou dizendo para responder. Mas tá? Eu acho que é uma boa questão para a gente pensar. Por um outro programa, mas eu acho que dá outra pauta muito interessante. Sim, eu não estou dizendo que ele responde a esse. Pelo contrário, a minha resposta ao que o Lucas levantou não sei se tem como a gente fazer isso. Eu acho que. Então. Eu acho que não tem. Acho que hoje eu acho muito difícil. O que eu acho, aí eu dei uma alternativa, outro caminho. Em vez de gastar energia tentando ressignificar a celebração de domingo, emprestar significar, gastar energia emprestando. Eu tô falando assim, uma coisa, outra coisa. Eu entendi o que você falou, mas eu tô falando assim, se a gente entende que existe uma problemática relacionada à nossa celebração coletiva, o culto na casa atende uma outra demanda, mas não muda o fato de que a nossa celebração coletiva é tipo assim, não, abri mão, então isso aqui não tem jeito, vamos para as casas aqui, porque não, é outro problema, tá respondendo outra coisa. Nosso culto, ele virou um produto, a caloria vazia espiritual. A pessoa vai lá, ouve uma música, ouve uma palavra maneira, passa na livraria, come um hot dog, que agora tem a marca, o hot dog XYZ, da hot dogueria da Marcinha, e sabe? Não é hot dogueria. Food truck. E aí você tem uma carência. Mas é que eu acho. Ou existe, se é uma carência também, né? Nem sei. A minha opinião é que quando você começa a dar significado maior ao encontro das casas, você começa a encontrar respostas para a celebração de domingo, entendeu? Ela começa a perder a força que ela tem hoje, protagonismo do negócio, e você começa a transferir o protagonismo para as casas. E aí você começa a valorizar outras coisas. Eu acho que, entendeu? Mas aí, acho que na casa existe uma... enfim, não vou desdobrar isso. Acho que a gente já passou do nosso horário. Acho que fica um gostinho de quero mais. Depois a gente faz a continuação dessa conversa. Mas vamos para as conclusões, não do culto na casa. Eu sei que você é um missionário do culto no lar, mas não é essa a questão. Né? Pastor de pequeno grupo tá querendo levantar aqui, vender seu peixe. Não é isso. Vamos falar agora do episódio Telescópio. Desencanto evangélico. Casas. Desencanto evangélico. Conclusões. O que você, dessa bagunça toda aí, o que vocês acham que vocês querem que a pessoa leve nesse coraçãozinho machucado aí? Sem conclusões. Leve o sentido vai para as casas. Vai pra sua casa. Não gostou da igreja? Vá para tua casa. Gostou da igreja? Vai na casa. Chama os amigos para fofocar em casa. Então, falar mal do pastor em casa. Assim, o que leva o coraçãozinho machucado de vocês é que nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, a igreja de Jesus, ela não é tudo, não é isso aí. A igreja de Jesus é outra coisa, entendeu? O que é a igreja de Jesus? É também isso aí, tem um monte de coisa junto, misturado. Só que a gente precisa ter discernimento para olhar para isso aí com amor, com misericórdia também. Eu acho que existem muitas igrejas muito boas aí nesse meio. Esse crescimento evangélico não é de todo ruim, né? Apesar da gente estar pessimista, quer dizer, a gente não sei, né? Mas eu apesar de ser, em grande maioria, otimista, eu olho pessimista para esse cenário, mas creio sim que existe aí um movimento de Jesus. E creio principalmente que numa coisa essencial. Deus está nesse negócio de igreja muito mais do que eu, você ou qualquer outro pastor ou qualquer outro religioso. Deus deu o sangue dele pela igreja. Então a igreja é preciosa para Deus. Então, não adianta. Se Deus está na parada, a igreja vai perseverar. E se a igreja tiver que ir para o martírio, né, como eu também já aprendi, a gente vai ter que ir para o martírio porque Deus está permitindo que a gente vá por alguma razão. Então a gente tem que entender que Deus está nesse negócio. E a gente tem que se agarrar a isso. Se a igreja é preciosa para Deus, tanto preciosa para Deus, porque Deus deu o sangue dele, então a gente tem que crer nisso. Se agarrar aos méritos de Jesus Cristo de Nazaré e pedir para Jesus dar olhos para a gente de graça e misericórdia, para a gente enxergar um futuro para longe desse brilho, né, social, da estética social, e buscar no que é essencial para Jesus, né, para o Cristo, quando chamou a igreja. E entender isso.
Deus o Jesus é o cabeça da igreja. Ele deu sangue pela igreja. E Deus está nessa parada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, continuar cuidando das pessoas, continuar entendendo que cristão sem igreja não é cristão. A gente tem que buscar a nossa comunidade de fé, uma comunidade de fé que seja cada vez mais coerente, né? Mais próxima do que Jesus ensina. É isso, não desanime, não perca suas forças. Tem gente muito boa por aí que quer se juntar com você, que quer ser igreja com você. Tem gente boa que foi ferida, mas que continua na caminhada. Nós somos 3 aqui também, por exemplo. Fomos feridos e continuamos aqui firmes e crendo nesse negócio de que Deus deu pra gente, que é a igreja, e ela é preciosa por causa das pessoas. Procure um pequeno grupo. Amém. Minha mensagem vai na mesma linha. É só para dizer que, assim, a gente conversa sobre igreja, o fenômeno, o que isso significa politicamente, sociologicamente, não sei o quê. Mas no final do dia a igreja pertence ao Senhor Jesus, a mão dele continua sobre ela, nada foge daquilo que o Senhor tem para nós. Se ele tem uma vontade soberana sobre a igreja, ela vai se concretizar. Então, apesar de todas essas conversas que a gente tem que descansar, não manter o coração ansioso, porque a igreja sempre vai bem, obrigado, sempre. A igreja de Jesus sempre vai bem, obrigado. E é isso, cuide do teu próprio coração, vigie a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele de vez em quando reforçava, né? Cuide de si mesmo e também dos demais. Então, falar da igreja é necessariamente falar de si mesmo. Então, todos os cuidados que a gente levanta aqui é um cuidado que cada um precisa se atentar à sua própria vida. Então, o recado é esse: cuide de si mesmo, como igreja do Senhor, descanse o coração em Deus, não fique ansioso por coisa alguma, porque a igreja sempre vai muito bem. A igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus não é a igreja que você acha que tá só a placa bonitona lá. A igreja de Jesus não é a igreja evangélica. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. E Deus uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bom ter isso bem claro, mas eu acho importante dessa nossa falta de dedos de olhar e tentar mexer na ferida, sabe? Acho que é uma coisa que a gente ainda tem de virtude. E talvez essa crítica, esse estímulo à crítica também seja um problema que afasta as pessoas da igreja, porque você não cria a casca de entender essas coisas, e aí você fica muito, muito volúvel a qualquer vento de doutrina. Mas eu acho que a gente ainda tem essa virtude de não ter vergonha de expor essas falhas, de pensar mudar. Pelo menos a gente, como Telescópio, que a gente se coloca nesse grupo dos que não tem vergonha de reconhecer erro, não tem problema em discutir as mudanças que são necessárias, sempre, sem perder de vista isso que vocês falaram. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus, filhote. Alguém falou várias vezes já que é de Jesus, porque se fosse nossa já tinha acabado. Então, o tanto que a gente já fez de cagada como igreja ao longo da história, e ela permanece, filho, se isso não é milagre, se isso não é de Jesus, como é que os ateus explicam? Não sei. É isso, muito bom, mais um papo. Obrigado você que nos ouve, obrigado meus amigos aqui que dedicaram esse tempo para a conversa, e você que nos ouve, comente aí por que você saiu da igreja, por que você permanece na igreja, o que é a sua opinião, e vamos dar continuidade nessa reflexão incessante e infinita. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio, sigam a Crentaços, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem, se Deus quiser. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!